Bom, então vamos lá. Pra gente começar então, podem fechar os olhos. Vai trazendo atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Inspira, exala. Volta toda a sua atenção para a respiração. Vai se conectando com o momento, com o seu corpo. Trazendo a sua atenção para cada parte sua, relaxando desde os pés, as pernas, todo o seu abdômen, suas costas. Solta a tensão dos ombros, relaxa seu rosto. Inspira, exala. Sitaram, 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 sitaram. Vamos mais uma inspiração, vai se conectando com esse mantra, uma evocação a Sita Irama, na verdade. Representa os nossos aspectos feminino e masculino, os arquétipos do amor eterno. Perfeito equilíbrio entre os nossos aspectos femininos e os nossos aspectos masculinos. Nessa semana que a gente tem trabalhado a questão da nossa ansiedade, né? Acho que é isso que todo mundo tem buscado, o equilíbrio entre o fazer e o descansar, entre o agir e o esperar, entre o dar e o receber. E é isso que a meditação e os óleos essenciais, as meditações aromáticas em especial, podem proporcionar pra gente. É assim que essa prática pode ajudar a gente a sair dos estados de ansiedade. Então, mais uma inspiração. Traz suas mãos em frente ao peito, para a gente dar início à nossa aula, se conectando na mesma vibração. Vamos cantar o mantra Om. Inspira. Om. Agora pode abrir os seus olhos. Quem está aqui no Instagram assistindo, pode pegar o link na bio que eu deixei lá para entrar pelo Zoom, porque vai ter uma apresentação, né? A gente vai fazer uma aula e vai ter uma apresentação. Então, se você estiver no Zoom, você vai aproveitar bem melhor a aula. Bom, meninas, acho que por enquanto só tem meninas, né? Parece que sim. Sejam bem-vindos, né? Os meninos, que eu sei que tem meninos participando, então os meninos, quando forem assistir, sejam bem-vindos à aula também. Essa aula eu vou apresentar para vocês, né? A gente
como que, acho que é um dos pontos que é a maior dúvida das pessoas, né? Às vezes as pessoas até sabem o que são óleos essenciais, compram os óleos essenciais e depois não sabem o que fazer com eles, né? Não sabe usar. Muita gente que compra os óleos essenciais fala isso pra mim, fala, Pri, comprei, não, depois agora não sei o que fazer. O que eu faço com tudo isso? Então, hoje eu vou fazer uma aula bem básica, assim, né, com a introdução sobre... Ah, você é menino, caso Hanna, então tá bom. Entra aqui na aula também, para participar com a gente. Então, essa vai ser uma aula que eu vou explicar para vocês como é que vocês podem, né, usar os óleos essenciais de uma maneira bem simples para poder começar a se beneficiar, né? Porque é muito importante que a gente, quando começa a usar os óleos essenciais, faça isso de uma maneira segura, de uma maneira adequada, né? E essa semana, na semana da meditação aromática, a gente viu um conteúdo, né, sobre meditação, sobre óleos essenciais, sobre ansiedade, né? Mas a gente ainda não viu como usar essas ferramentas, né? Então, hoje eu vou passar para vocês aqui, tentar ser bem direta e objetiva para a gente conseguir ver tudo, certo? Então, vamos lá. O que é que nós vamos ver na nossa meditação de hoje, na nossa aula de hoje, né? Como que a gente pode usar esses óleos? Só para a gente relembrar, né? Quem ainda não assistiu, quem ainda não está participando da semana da meditação, ou quem não pegou os conteúdos todos, entrou depois, tem várias pessoas que entraram depois que começou, né? Durante a meditação a gente já viu todos esses tópicos aqui, né? Que eu tô mostrando para vocês na apresentação. E a gente já viu até sobre alguns sintomas específicos que são os mais comuns para ansiedade, né? Que é insônia, tensão muscular. Deixa eu só ver se tem alguém com o microfone aberto aqui. Acredito que tem alguém. Vou mudar, colocar todo mundo no mudo, tá? Se alguém precisar falar alguma coisa, aí pode só soltar o microfone. Então, e aí hoje, né, nós vamos ver como que a meditação aromática pode ajudar a gente a tratar a ansiedade, como a gente escolher os óleos essenciais de melhor custo-benefício, né, porque uma das coisas que eu já comentei com vocês lá no grupo, né, no conteúdo do grupo, é que existem vários, né, eu mandei uma lista para vocês por sintoma, quais as várias possibilidades que você pode usar de óleos essenciais, né. E aí, esse é um ponto que às vezes pode gerar dúvida também, né? Qual que eu escolho na hora que eu quero escolher, qual que eu escolho para mim, né? E como usar. Então, primeira coisa, como a meditação aromática pode ajudar a tratar a ansiedade, né? Pra gente entender, né? Eu vou ser bem breve nisso aqui, porque é um assunto bem amplo. Eu já fiz uma aula sobre isso, eu vou deixar ela inclusive disponível para vocês. Fiz uma aula de 2 horas falando sobre isso, mas aqui eu vou falar brevemente, só para quem ainda não pegou, não ficar assim, né? Quem não assistiu essa aula, não ficar boiando no assunto, né? Então, pra gente entender como que a meditação aromática vai poder ajudar a gente, né, a tratar nossa ansiedade, a gente tem que entender primeiro como que são os ciclos de desequilíbrios, né, de manifestação dos desequilíbrios no nosso corpo, na nossa vida, né? Esses ciclos, né, esses desequilíbrios, eles, né, como eu falei já, acontecem num ciclo que começa com os estímulos externos, né? Então, qualquer desequilíbrio que você tenha vai começar, né, com os estímulos. Na verdade, podem ser estímulos internos também, né? Se forem pensamentos sobre coisas específicas, lembranças que você tiver. Esses pensamentos, eles vão servir, né? Eles vão dar o start ali numa resposta neuroquímica no seu corpo, que vai produzir as emoções. Essas emoções, elas vão
ser interpretadas pela sua mente, que vai buscar lá nas suas memórias, lá no inconsciente, né, no seu inconsciente, vai buscar suas memórias, as suas crenças, que, em relação a todas as coisas que já aconteceu com você, né, que você talvez nem se lembre, coisas, experiências, né, especialmente experiências traumáticas, né, e vai fazer a interpretação daquilo ali a partir dessas memórias para definir que tipo de resposta você vai ter, que tipo de resposta o seu corpo vai dar, né? O que é que você precisa, e aí você vai tomar as suas decisões ali a partir disso, né? Que vão servir, essas respostas, elas vão servir para reforçar essas memórias ou crenças, né? Se você mantém elas sempre iguais, se você não faz nada e deixa esse ciclo se repetindo, você só vai sempre, cada vez que acontece alguma coisa e você, e o seu corpo interpreta, sua mente interpreta aquela emoção que surgiu a partir de um gatilho, né? Aí responde da mesma maneira, você faz a mesma coisa, você reforça essas memórias que deram origem a essa interpretação, né? E essa interpretação, né, que é o que a gente chama de sentimentos, ela vai dar origem ao nosso campo vibracional, que é o que vai determinar que tipo de situações e pessoas e coisas vão acontecer na nossa vida, tá? Então, a ansiedade, ela acontece nesse mesmo ciclo, ela vai acontecer dessa mesma maneira, né? Porque a ansiedade é um desequilíbrio, né, que se manifesta de diversas maneiras, que a gente chama de sintomas, né? E esses sintomas, eles são resultados de uma mente que está sempre num estado de estresse, sempre sendo estimulada demais, né? A gente está o tempo inteiro ali recebendo estímulos externos, e quando esses estímulos, eles causam medo na gente, né? Eles causam uma tensão, um estresse, e a gente permanece nesse estado por muito tempo, principalmente quando a gente se mantém nesse medo, né, nesse estado, devido a coisas que a gente está imaginando ou não, imaginando sobre o futuro, seja um futuro, né, real ou um futuro só que você pensou na possibilidade dele acontecer, você vai ter esse estado de ansiedade, e esse estado vai ter impactos diretos na sua imunidade, na sua saúde como um todo, né? Por isso que os sintomas surgem. Então, resumindo, né? A ansiedade é um estado de desequilíbrio que se manifesta de diversas formas, que a gente chama de sintomas, que inclui insônia, tensão, dores, que mais que a gente tem de sintomas? Dor no estômago, dor de cabeça, né? Irritação, mau humor, né? Todos esses sintomas que a gente sente quando está com ansiedade, todas essas coisas, como resultado de uma mente em constante estado de estresse por medo de eventos futuros, reais ou imaginados, que têm impactos diretos na sua imunidade, na sua saúde como um todo, né? Por que isso acontece? Por que você se mantém? Vocês viram aqui nesse ciclo que eu mostrei aqui, né? Que a nossa mente, ela vai buscar uma resposta. Ela vai buscar respostas nas nossas memórias, né? E normalmente ela vai pegar as memórias traumáticas. Por quê? Porque a prioridade da nossa mente é proteger a nossa existência física, né? Nosso corpo físico é uma criação da nossa mente. Então, ela quer proteger isso de toda maneira, né? A nossa mente, a nossa inteligência, ela evoluiu para proteger a nossa sobrevivência, né? Para garantir a nossa sobrevivência e para fazer isso da forma mais eficiente possível, ou seja, economizar energia. Então, como isso acontece, né? Toda a atenção do nosso corpo se volta, né? Quando a gente entra num estado de estresse, que está com medo, com alguma situação real ou imaginária, né? Algo que você está imaginando para o futuro, o que vai acontecer é que você vai ter, o seu corpo vai ativar o seu sistema de luta ou fuga, né? E aí, peraí que estão chamando aqui no comentário, deixa eu ver se há algum problema com... Tira o zoom da apresentação. Ah, tá, era só a tela. Então tá tudo certo, né?
Então, quando isso acontece, o nosso corpo ativa, nossa mente ativa o sistema de luta ou fuga, que é o quê? É a forma que o nosso corpo responde, né, quando a gente está em situação de perigo, que aí manda mais, ativa determinados neurotransmissores, né, noradrenalina, adrenalina, cortisol, aqueles já conhecidos do estresse, para que a gente tenha mais irrigação, né, de sangue nas pernas. As nossas glândulas adrenais que trabalham aí nessa hora, né, para a liberação desses hormônios. Nosso coração acelera e aí a gente tem toda uma preparação fisiológica para lutar ou fugir, né? E esse sistema, ele é importante, mas ele não pode ficar o tempo inteiro ativo, né? Ele precisa ser equilibrado com o nosso sistema de digerir e descansar. Só que eles não funcionam juntos, né? Uma hora é um, outra hora é o outro. Eles não tem como estar os dois ativos, né? O corpo vai fazer o que for necessário em determinado momento, né? Não tem como você descansar e lutar ao mesmo tempo, né? Ou você faz uma coisa ou você faz a outra. Então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio, né? E isso a gente consegue a partir de um estilo de vida equilibrado, né? E quando você não tem esse estilo de vida equilibrado e você está em constante estado de estresse, aí é que começam a surgir os problemas, né? Você começa a entrar nesse estado de ansiedade, porque aí qualquer coisa que acontece, a sua mente fica entendendo que aquilo ali é uma situação ameaçadora, né? Às vezes você só está pensando na possibilidade, mas o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, ele vai ativar esse sistema de qualquer maneira. E é por isso que aí você começa a ter um monte de sintomas, de problemas de saúde, né? Sua imunidade fica afetada, seu sistema hormonal, né, que não é prioritário nesse caso, né? Porque a prioridade, como eu falei, é essa parte de garantir a nossa sobrevivência. Aí seu sistema reprodutor vai ficar prejudicado, sua tireoide, né? Todos os outros problemas vêm em consequência disso. Então, o que a gente precisa fazer, né? De que forma aqui a meditação? A gente precisa manter isso em equilíbrio, né? E aí é onde entra a meditação, né? E a meditação aromática, mais especificamente, que é o que a gente está falando aqui, né? Que vai ajudar a gente, por quê? Primeira coisa, nós somos seres holísticos, né? Então, para quem não sabe o que é holístico, né? Nós somos seres que têm corpo, mente, emoções, espírito, né? Então, tudo isso funciona de uma forma interligada. Então, os nossos desequilíbrios, né, como vocês já viram ali pelo ciclo, eles começam internamente, começam lá na nossa mente, vem passando por todas as nossas camadas, né? Na verdade, eles começam além da nossa mente, né? Começa lá nos nossos registros acásticos, todas as crenças que a gente tem, que são a base para onde a nossa mente busca as informações para tomar as decisões, né? E aí, isso vem se manifestando de dentro para fora. Então, para a gente resolver isso, a gente precisa equilibrar, né, todos os aspectos da nossa vida. Se nós somos seres holísticos, a gente precisa se equilibrar de dentro para fora. Isso significa que a gente tem que equilibrar não somente o nosso corpo físico, né, que se alimentando bem, dormindo bem, descansando o suficiente, né, se exercitando, como também a gente tem que cuidar da nossa saúde nos outros aspectos, que são, né, as nossas relações com a gente mesmo, né, com a matéria, com as outras pessoas, a relação com a nossa história, a relação, né, com a nossa própria essência. A gente tem que ter essa prática de entrar em contato com a nossa essência. A gente tem que desenvolver a relação com o nosso propósito, com a espiritualidade, né? A gente tem que considerar todos os aspectos da nossa vida. E aí, né, a meditação, ela vai atuar em todos esses aspectos para trazer esse equilíbrio, né, quebrando esse ciclo que dá origem. E os óleos essenciais, né, quando você faz a meditação por si só, ela já promove esse equilíbrio. Mas aí, por que eu preciso então dos óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles vão ajudar a potencializar esses efeitos, né, e eles vão agir de uma maneira bem rápida, na verdade, nos sintomas em especial, né? Eles ajudam a trabalhar os aspectos mais sutis, mas eles vão ajudar a tratar, em especial, os sintomas físicos e emocionais, porque os óleos essenciais, eles são ferramentas vibracionais. Então, eles não só são compostos químicos que vão
químicos naturais, né, na verdade, que vão atuar nas nossas células, como eles também vão atuar nas nossas emoções, no nosso campo vibracional. Então, voltando lá naquele ciclo, né, a gente vê aqui como é que eles vão atuar. Antes de eu falar do ciclo, ó, pessoal do Instagram, eu deixei o link da aula no Zoom. Então, quem quiser assistir a aula vendo a apresentação, pode entrar ali na bio do meu Instagram e clicar lá que tá rolando uma apresentação aqui no Zoom. Aí vocês conseguem ver toda a ilustração e fica bem mais interessante a aula, né? Então, aqui nesse ciclo, eu circulei aqui de que forma que cada um vai atuar, né? Então, esses círculozinhos em rosa, eles mostram onde a meditação vai ter a sua atuação, né? A gente vê que é praticamente tudo, né? Porque a meditação, ela vai começar aqui, ó, regulando os nossos pensamentos, né? Porque uma das grandes coisas que todo mundo fala isso, eu não sei o quanto das pessoas... o quanto as pessoas entendem isso que elas costumam dizer, né? O significado disso que elas dizem. Mas quando você fala estar presente, significa o quê? Não se deixar, né, levar, não viajar na maionese, literalmente, né? Deixar seus pensamentos te levar embora. É estar aqui, no corpo, né? Muitas vezes a gente pensa no estar presente numa coisa muito mental, mas na verdade estar presente é estar no corpo, é estar no aqui e agora, nada mais presente do que o seu corpo, né? Quando você começa a ir para os seus pensamentos é que você sai da presença, e a meditação, ela vai atuar de forma especial aqui, né? Essa é uma das principais funções práticas da meditação, né? A gente sabe que a meditação tem um objetivo de possibilitar que a gente se conecte com a nossa essência. E ela faz isso como? Limpando a nossa mente, né? É a nossa prática de limpeza mental. Porque os pensamentos são o que encobrem essa essência que a gente tem. Os pensamentos, eles são aquele... na filosofia do yoga é chamado de Maya, né? O véu que cobre a realidade, é o véu da ilusão. Esse véu, na verdade, ele é criado pela nossa mente. Toda que a gente fica pensando, porque quando a gente fala em pensamentos, na verdade, são os pensamentos que formam a nossa mente. A nossa mente não é uma coisa, né, palpável. Na verdade, a nossa mente é esse campo criado pelos nossos pensamentos. E a meditação vai ajudar a gente a limpar esses pensamentos, né? A primeiro estar consciente desses pensamentos e fazer essa limpeza, né? Para a gente aprender a selecionar quais os pensamentos a gente quer manter e direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é importante e interessante para nós, né? Que vai nos beneficiar. E se a gente limpa os nossos pensamentos, naturalmente a gente já limpa as nossas emoções, né? Mas além disso, isso acontece também, né? Porque a meditação, além do fato de que só de você pensar em coisas melhores as suas emoções já mudam, tem o fato também de que a meditação, ela normalmente a gente pratica ela com algumas ferramentas, como por exemplo a prática dos pranayamas, né, que são as técnicas de respiração. E a respiração, ela é um aspecto da nossa mente, né, um aspecto mais denso da nossa mente. Então, quando você começa a fazer as práticas de respiração, naturalmente você já começa a acalmar o seu sistema nervoso e ativar o sistema nervoso lá do descansar e digerir, né? Então, as suas emoções já vão mudando também. Aí, com essa mudança, né, você já começa a ter mais clareza e você vai começar a ver também, né, estando mais consciente, você começa, com o tempo, né, com a prática, você começa a enxergar que esses sentimentos que você está tendo, na verdade, é porque você está relacionando uma situação de agora, ou que você está imaginando, com memórias passadas, com coisas que você começa a ver com mais clareza e ver que aquilo que você tá ali com medo, tá preocupado, na verdade não tem razão de ser, né? Você começa a se tornar mais presente, mais consciente. Então, isso ajuda a você a melhorar essa interpretação, né? Os significados que você dá para as suas emoções. Consequentemente, isso vai mudar também a forma que você vai responder. É por isso que a gente fala muito, né? Quem assiste coisas ou lê coisas sobre meditação,
já deve ter ouvido falar, né, naquela questão de parar de reagir, né? Porque a reação, a reatividade é justamente essa resposta rápida sem usar o nosso intelecto, a nossa capacidade de avaliação. A gente só recebe o estímulo e aí busca e deixa a mente, né, comandar ali a resposta de maneira automática, que nem sempre é o melhor pra gente, é a melhor opção. Então, acontece quando você começa a meditar, como você está mais presente e você começa a perceber melhor os seus sentimentos, as suas emoções, né? Como é que você está dando forma a tudo isso, como é que você está respondendo a tudo isso, você começa a ter a possibilidade de não mais reagir, né? E reforçar essas crenças negativas, né? Mas você começa a poder tomar ações conscientes. E aí você começa a dar novos significados para essas memórias e crenças, né? Então, basicamente, esse é o ciclo. É assim que a meditação ajuda. E os óleos essenciais entram aonde nisso, né? Quando você usa os óleos essenciais, especialmente se você usa ele na meditação, né? Fazendo a meditação aromática, você já começa a atuar aqui nas emoções, porque os óleos essenciais, eles vão atuar já diretamente ali no nosso corpo, né? Eles vão atuar nas respostas, que são a forma com que o nosso corpo responde. Aí poderia também ser os sintomas em especial, que seriam respostas do nosso corpo às nossas emoções, porque eles são, né? Eles têm propriedades específicas que vão atuar nas nossas células especificamente. Por isso que lá, quando na semana da meditação aromática, vocês viram que coloquei várias coisas, né? Quais as propriedades desse óleo essencial? É antisséptico, antibacteriano, antioxidante, né? Porque ele tem uma interação com o nosso corpo físico. Ele é uma coisa palpável, né? Então, ele vai atuar no nosso corpo físico. Ele vai atuar nas nossas emoções, porque ele é uma ferramenta vibracional, né? Então, ele vai possibilitar essa troca dessa química, né? Ele atua também no nosso campo vibracional, porque eles são uma forma de você ter acesso à natureza. E a gente sabe que a natureza, ela tem uma vibração muito mais elevada, né, do que nós temos, por exemplo, quando estamos em baixa, com sentimentos e emoções negativas, né? Então, quando a gente entra em contato com a natureza, né, e ainda que seja através dos óleos essenciais, a gente entra em contato com esse campo vibracional mais elevado e vai equilibrando com o nosso campo. Então, ele vai aumentar a nossa vibração também. E isso vai possibilitar, né, a gente acessar também, na verdade, não isso exatamente, o que vai os óleos essenciais, eles são moléculas aromáticas, né? Então, eles vão atuar no nosso sistema olfativo e no nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas memórias, né? Pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. Então, ele vai atuar diretamente aqui, só pela inalação, que é a forma mais rápida, inclusive. E com essa atuação, né, nas nossas memórias, nas nossas crenças, a gente vai conseguir, né, ter uma melhora na forma como a gente vai se sentir, e a gente consegue fazer essa mudança aqui. Ele vai potencializar esse trabalho que a meditação já faz, de trocar de quebrar esse ciclo, né? Especialmente também aqui na questão dos gatilhos, porque aí você pode, por exemplo, usando técnicas de PNL, né, que são de programação neurolinguística, você poderia, por exemplo, usar um óleo essencial como âncora, né, para você associar uma determinada emoção. Quando no momento que você está meditando, que você está se sentindo bem, relaxado, você usa aquele óleo essencial e aí você cria uma memória, né, aquele estado de bem-estar. E aí você pode usar isso depois como gatilho quando você estiver num momento de pensamentos negativos, emoções negativas, você pode usar. Além do fato de que o próprio óleo essencial já é uma ferramenta vibracional mais elevada, né? Já vai ajudar só pelas características dele, certo? Então, é dessa forma que os óleos essenciais e a meditação vão ajudar a gente. Quem quiser depois aprender em mais detalhes esse ciclo, toda a parte
detalhada em relação a como cada uma dessas situações acontece, como é que funciona o nosso sistema nervoso, pode acessar aqui, né, essa aula. Eu vou deixar depois esse PDF aqui também lá no grupo da Semana da Meditação Aromática, para quem quiser essa apresentação, né, com as informações. E essa aula aqui, ó, vai ter, depois no PDF você vai conseguir clicar no link. E essa aula vai estar lá, ela já está também, na verdade, no meu canal do Telegram. Quem não está no canal do Telegram, pode entrar lá e já consegue acessar essa aula, foi uma aula que eu dei no final do ano passado, né, sobre foco e equilíbrio em 2021 com meditação e óleos essenciais. E aí lá eu expliquei em detalhes como é que funciona esse ciclo, como é que é no nosso corpo e tal, né, várias outras coisas sobre meditação com óleos essenciais. Então, né, a gente chega agora no ponto da nossa aula. A gente já deu a introdução aqui e vamos ao ponto principal da nossa aula de hoje. Para quem está aqui no Instagram, se quiser vir para a aula no Zoom, eu deixei o link aí na bio do Instagram, é só vocês clicarem e entrar na sala do Zoom, que aí vocês vão conseguir ver a apresentação. Deixa eu só ver quanto tempo falta aqui antes de eu começar o próximo tópico. O nosso Zoom já vai cair, então eu acho que a gente pode sair e entrar de novo, tá? Peguem o mesmo link que vocês entraram e aí voltem para cá que a gente continua a apresentação, beleza? Vou fechar e aí espero vocês. Enquanto isso, pessoal do Instagram pode aproveitar e entrar lá, que a gente está fazendo essa troca lá do link, né? Pode pegar o link que está ali na bio e entrar novamente para poder participar da aula aqui ao vivo, aqui pelo Zoom com a gente, que aí tem a apresentação. Deixa eu clicar aqui de novo. Pessoal aqui do Instagram também, né, enquanto vamos entrando aqui, falando para vocês, quem ainda não está participando da Semana da Meditação Aromática, ainda é possível entrar lá no grupo, né? A gente vai ter algumas coisas especiais, a gente está no final da semana, mas vai ter algumas coisas bem especiais por lá. Então, quem quiser participar, é só entrar no grupo. Depois eu vou voltar o link do grupo aí na bio do Instagram e vocês podem acessar para entrar lá. Deixa eu ver se a galera já conseguiu entrar de volta. Vou colocar todo mundo compartilhando a tela de novo. Deixa eu ver. Pronto, vamos começar a nossa apresentação. Estão conseguindo ver? Tudo certinho? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Então, quais os melhores óleos essenciais para meditar e se reprogramar, né? Eu falei para vocês resumidamente aqui o que a gente como é que a meditação e os óleos essenciais podem ajudar a nossa né, a gente melhorar o nosso estado de ansiedade. E aí, né, para você fazer isso, você precisa, obviamente, aprender a meditar, né? Isso é a parte mais fácil. Embora seja difícil na verdade, o mais difícil da meditação é você manter a prática, né? Mas a prática em si é uma coisa muito simples. E aí tem um monte de vídeos aí no meu canal, né? No Instagram, no YouTube, eu tenho cursos e tudo para quem quer aprender a meditar. E você tem que aprender a usar os óleos essenciais, né? E aqui é um ponto de muita atenção, porque os óleos essenciais, eles são super seguros, né? São substâncias super seguras, mas eles são muito concentrados, então eles podem ser tóxicos se você não usar corretamente, usar em quantidade exagerada. Então precisa aprender, né? E precisa aprender também a escolher, porque
dependendo da idade, dependendo das suas características, né? Você precisa fazer a escolha correta desses óleos, né? Mas quais os óleos que a gente tem, por exemplo, que são interessantes para ansiedade, né? Quando a gente fala em meditar, né, se manter presente, como eu falei, é importante a gente manter presença para a gente perceber que a gente está, né, separar o que é medo, o que não é, o que é real, o que não é. A gente precisa desse estado de presença, a gente precisa relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, né? Então, para ajudar a gente nesse processo de meditação, a gente tem o olíbano, o copaíba, o mirra, o cedro, o balance e o lavanda, né? Existem outras opções também, mas esses são os principais, assim, são os mais usados, né? Mais acessíveis também. Esses óleos são óleos, né, a maioria deles, com exceção do balance, que na verdade é um mix de óleos, que também tem óleos de árvores, né, e do lavanda, que é um óleo floral. Os outros são todos óleos de árvores, né, de partes de árvores, ou resinas, ou folhas, ou cascas, né. E aí quem não sabe ainda o que são os óleos essenciais, do que eles são feitos, podem assistir também uma aula que eu disponibilizei lá no grupo da meditação, da Semana da Meditação Aromática, né, sobre o que são os óleos essenciais, para vocês entenderem de que partes eles são feitos, né, como é que funciona toda essa coisa. E esses óleos, eles são ótimos porque eles trabalham, né, esses óleos que são feitos de árvores, normalmente, eles vão trabalhar tanto o nosso chakra básico quanto o nosso chakra espiritual, né? E é por isso que eles promovem esse equilíbrio de uma maneira tão bacana, né? Porque o nosso estado de presença, ele está muito relacionado ao nosso chakra básico, a gente estar presente no corpo, né? Consciente do nosso corpo, trazer a nossa atenção para o nosso corpo, esse estado de atenção plena. Então, esses óleos, eles equilibram bem, justamente por isso, porque eles trazem esse estado de presença, sem deixar que a gente também, mas trazendo também esse aspecto mais sutil, né? Essa consciência dos nossos aspectos mais sutis. Para limpar emoções negativas, né, a gente tem algumas opções que são o On Guard, que é uma sinergia, que contém cravo, canela, alecrim, laranja, né? É uma sinergia que trabalha bem também esses 2 primeiros chakras. E outros óleos, para quem não gosta de sinergia, o cravo, a canela, melaleuca, a tangerina e o limão, né, que são bons óleos para trabalhar as emoções. O On Guard, inclusive, é um óleo que é uma sinergia, né, uma mistura de óleos que foi desenvolvida para trabalhar vários aspectos, né, em especial a nossa imunidade, a nossa limpeza emocional, né, a nossa purificação emocional. Então, é muito bacana esse óleo essencial. Foi um dos que a gente apresentou lá durante a Semana da Meditação Aromática. E para quem precisa manter o foco, a autoconfiança, né? E precisa de ajuda para começar a agir, porque isso é um ponto muito importante, né? A ansiedade, ela deixa a gente preocupado demais, né? E às vezes a gente pode ficar meio bloqueado. Só que para a gente sair desse estado e para a gente fazer o que precisa ser feito, né? Para a gente sair desses estados, né, de desequilíbrio, a gente precisa de ação. Tudo começa com a nossa escolha, né? Então, é importante a gente trabalhar o nosso terceiro chakra, que aí a gente pode fazer isso usando os óleos de alecrim, de hortelã, de pimenta, hortelã-pimenta, aliás, de capim-limão, de bergamota, de limão, né, que são óleos que vão trabalhar essa nossa autoconfiança, a nossa ação, né, nossa determinação e o nosso foco. Porque o terceiro chakra está muito relacionado à nossa mente consciente. E aí, como é que a gente vai fazer o uso desses óleos, né? Não tem uma... Olá, Haroldinho. Boa noite, bem-vindo. Então, não tem uma orientação única para todos os óleos, porque tudo depende da sua idade, né, das suas características, qual óleo que você vai usar, qual é o objetivo que você está usando aquele óleo, porque um outro ponto também, né, que eu já expliquei lá durante a semana da meditação aromática, é que
um único óleo essencial, ele vai ter várias funções, né? Porque os óleos essenciais, eles são o sistema imunológico das plantas. Então, às vezes, com um único óleo essencial, você tem tantas propriedades que você trata várias questões com ele, né? Um que eu gosto sempre de dar o exemplo, porque ele é um dos mais versáteis e um dos mais usados também no mundo inteiro, que é o hortelã-pimenta, que trabalha, né, o nosso foco, a concentração, ele trabalha o sistema digestivo, ele trabalha relaxamento muscular, o que mais que ele faz? Ele vai ajudar a gente a ter mais energia. Espera só um pouquinho, que alguém tá com alguém tá me ouvindo em outro lugar. Deixa eu colocar todo mundo no mudo. Pronto. Então, os óleos essenciais, como eu estava dizendo, a gente precisa saber, né, qual o objetivo, quem vai usar, né? E aí a gente vai poder definir qual é a melhor opção e qual é a melhor forma de uso, dependendo do tipo de aplicação, dependendo da finalidade que você vai usar, né? Mas tem uma regra, né, que vale para todos os óleos, né? Que é menos é mais. Então, esse é o primeiro ponto. Óleos essenciais, como eu já disse, eles são muito concentrados, né? Para vocês terem uma ideia, o hortelã-pimenta, por exemplo, uma gota equivale a 28 xícaras de hortelã-pimenta, né? Xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é muito concentrado. Tem óleos, tem óleos essenciais que são tão concentrados que você, às vezes, tem que usar diluições muito pequenas para você não se intoxicar, né? Então, para você poder usar os óleos essenciais com segurança, né? A primeira regra é essa. E para você saber fazer isso direito também, né? Você tem que ter conhecimento. Conhecimento sobre os óleos essenciais é essencial, né? Mas além disso, você precisa saber também, né? Qual é a procedência desse óleo. Por quê? Se o óleo essencial tiver misturado com substâncias artificiais, né? Com substâncias químicas, você já não vai ter os mesmos efeitos, né? Se ele tiver diluído, né, com outras coisas, estiver misturado com outras coisas, primeira coisa que pode acontecer, interações químicas também, que podem, aí ele deixa de ser uma coisa segura, porque ele pode interagir com outras substâncias. Mas o principal de tudo ali, né, quando você mistura também, ele começa a perder o efeito terapêutico dele, né? O máximo que você vai ter ali vai ser o cheiro. E isso é até importante lembrar, né, que óleos essenciais não são essências. Às vezes a gente vê as pessoas falando, né, eu comprei uma essência, eu uso uma essência. Essência não é a mesma coisa, essência não tem efeito terapêutico, né? Essência é uma substância química que tem um cheirinho. Então, se o seu objetivo é perfumar o espaço, né, ou se perfumar, a essência vai atender. Agora, se você quer cuidar da sua saúde, né, dar um suporte à sua saúde, e se você quer ter os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, você tem que usar um óleo essencial de verdade, né? Que seja puro, que você tenha certeza da procedência, né? E usar da maneira correta. Então, é importante que você sempre faça isso com alguém que possa te orientar, né? E que compre também de marcas que sejam seguras, né? Marcas que sejam confiáveis. E aí, como é que você vai saber se a marca que você escolheu é confiável, né? Uma das formas de você saber é se ela tem um certificado de pureza. Existe um certificado chamado CTPG, né? Igual essas certificações que acontecem, vocês já devem ter ouvido falar, né? De ISO 9001, por exemplo. Existe um órgão que avalia, né, os óleos essenciais, ele vai estudar os óleos essenciais, ele vai fazer a avaliação, aliás, dos óleos essenciais, e aí vai dar uma certificação para dizer se aquele óleo é puro ou não. Existem pouquíssimas marcas no mundo que têm esse certificado, né? Essa marca que eu trabalho, a doTERRA, é uma dessas marcas que tem esse certificado de pureza, né, o CTPG. Então, quando você vê um óleo essencial com esse selo, você sabe que é um óleo que é garantia de procedência e de pureza. Só que aí tem um outro ponto. Você precisa ter certeza também que você vai comprar em um lugar que seja
seguro. Se você, não sei como funcionam as outras marcas, né? Mas na doTERRA, por exemplo, às vezes você pode encontrar na internet. E aí, às vezes, você vai encontrar, inclusive, a preços, assim, ridiculamente baratos, né? E óleos essenciais puros, eles não são baratos. Às vezes as pessoas até falam essa questão do preço, né? Ah, mas eu vi tal, era mais baratinho. Se você viu muito baratinho, especialmente óleos raros, você pode ter certeza que ele não deve ser puro, não deve ser óleo essencial de verdade, deve ser essência ou deve ser um óleo adulterado. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né, Marcelo? Essa questão da diferença entre o óleo e a essência. Eu mesma, uma vez, quase comprei essência achando que era óleo essencial. Antes de eu conhecer, né, eu falei, nossa, ia pagar caro no óleo essencial e agora achei aqui, acho que era R$7 um vidrinho. Aí eu falei, não, mas tá muito diferente. Aí peguei e dei uma gugada ali na hora, né? Aí eu descobri a diferença. Então, como é que funciona, né? No caso da doTERRA, por exemplo, se você compra na internet, né? Até tem em alguns sites que você vai encontrar que, de repente, vai ser um óleo, que vai ser um óleo autêntico. Só que qual que é a diferença de você comprar num site aleatoriamente ou você comprar com um consultor, né? Ou uma consultora? É que quando você compra com um consultor ou uma consultora, você tem a possibilidade de ter um auxílio para aquilo, porque os consultores, normalmente eles são orientados, eles têm um treinamento para poder te oferecer esse suporte quando você compra o óleo essencial e você saber usar, porque é algo que você vai usar no seu corpo, né? Então, você precisa ter certeza que vai usar isso com segurança. Então, os consultores, normalmente eles fazem parte de uma equipe, e aí é importante você olhar com quem você vai comprar, né? Porque cada equipe trabalha de uma maneira diferente. Mas você procurar um consultor que vai te dar essa orientação para que você então possa comprar, né? Possa usar de uma maneira correta. Ele vai te ajudar a escolher o melhor óleo essencial para você, né? Qual que é o mais indicado para a situação que você está buscando. Então tem todos esses aspectos. Por isso que é importante você ter esse conhecimento, né? Isso que a gente está falando aqui agora, né? Saber como identificar que um óleo essencial realmente vai te oferecer os benefícios que você está buscando neles, certo? Então, essas são as principais questões, né? E aí, né, como eu já falei, essa é uma das razões, inclusive, para você usar o dessa marca, né? Foi uma das razões pelas quais eu comecei a trabalhar com essa marca especificamente. E outra razão também é que eles têm um projeto de co-impacto, né? E todos os óleos essenciais, da doTERRA, a matéria-prima, ela é colhida no local de origem, porque isso é um ponto que faz diferença também. Se você pegar e plantar lavanda aqui num vasinho ou no quintal da sua casa, por exemplo, ela não vai ter as mesmas propriedades que a lavanda que é lá no lugar originário da lavanda, né? Eu nem sei qual que é, mas eu sei que é em algum outro país onde é a origem daquela planta, né? Isso vale para todas as plantas. Por quê? Porque as condições do solo, do clima, a forma que foi feito, né? E aí indo ainda para o aspecto vibracional, né? A energia das pessoas que estavam trabalhando e colhendo e plantando aquilo ali, tudo isso vai influenciar nos efeitos do óleo essencial, especialmente nos efeitos vibracionais dele. Então, é importante que você tenha certeza que você não está comprando, por exemplo, de uma empresa que usa exploração, né, de mão de obra escrava, por exemplo, né, exploração das pessoas para poder produzir, que não é produzido em qualquer lugar, num solo que de repente esteja contaminado, que essas substâncias, né, que esses óleos essenciais são produzidos a partir de plantas orgânicas, né? Então, todos esses pontos, eles são importantes e vão fazer diferença nas propriedades dos óleos, né? E aí, esse projeto de co-impacto que a doTERRA tem, né, é uma das formas de, né, que é uma das coisas, assim, que eu acho bem atraentes, né, nisso, porque eles têm esse sistema. Então, eles vão até o local, criam cooperativas, né, para pagar salários justos para as pessoas que vão trabalhar, coletam as matérias-primas de lá, né, todo um projeto sustentável, projetos sociais que vão ajudar as comunidades. Então, você tem todo esse aspecto sustentável, né, aspecto de sustentabilidade, que vai garantir, né, não só
as propriedades do óleo em termos físicos, né? Mas também em termos vibracionais. E aí, o outro ponto, né, que você, da questão de você escolher o óleo essencial na hora de você comprar, é que na doTERRA existe a possibilidade de você se tornar um membro, e aí você vai ter desconto na hora de você comprar o óleo essencial se você se tornar um membro, né? Desconto de 25%, além de você poder acumular pontos e tal, na hora que você vai fazer a sua compra, né? Quando você se torna um membro, você acumula pontos que depois você pode trocar por óleos essenciais. Mas esse aspecto, né, você também pode trabalhar com ele se você quiser, né, fazer parte de alguma equipe. Então, tem todo esse processo. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui na nossa aula, né? Mas quem quiser saber mais sobre como funciona essa questão de se cadastrar, de ter acesso a esses descontos, depois pode me chamar, né, no privado, aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que já está no grupo, que aí eu explico para cada um que tiver interesse em saber, né? Quem quiser fazer a sua compra, tudo pode e adquirir os óleos essenciais, eu explico em mais detalhes como é que isso tudo funciona, certo? E uma outra vantagem, né, só para a gente finalizar essa parte, em relação a você se tornar, né, um membro, quando você faz parte da equipe que eu estou, por exemplo, a gente também tem um programa de orientação continuada, né, de educação continuada sobre os óleos essenciais, né, sobre os negócios para quem quer trabalhar com eles, né, e mentoria para quem também quer trabalhar. As pessoas que já entraram, que já fazem parte da equipe, né, vão ajudar em todo esse processo para que você possa fazer isso, né, e se desenvolver com isso. Agora vamos àquela questão, né? A gente já sabe como é que a gente pode escolher. Então, a gente já viu aqui, né, a importância da gente usar, quais os benefícios da gente fazer a meditação aromática, né, como que os óleos essenciais ajudam a potencializar esses benefícios da meditação, como que eles beneficiam a gente diretamente, mesmo até se você usa eles sem a meditação, né? Você vai ter os benefícios no seu corpo, nas suas emoções. Mas como que a gente faz a aplicação, né? Essa que é a grande dúvida da maioria das pessoas, né? Uma das grandes dúvidas, né? Porque uma das dúvidas normalmente é onde comprar e como ter certeza que eu estou comprando o óleo certo, né? E que é um óleo de qualidade. A outra dúvida é como usar. Comprei os óleos essenciais, agora o que eu faço com eles, né? Então, para você usar, existem 3 formas principais de uso. Uma delas, né, que é a principal, até pelo nome, assim, a gente está falando em óleo essencial, que é uma substância aromática, né, uma substância que vai agir especialmente por questão dos seus aromas, né, das moléculas aromáticas que ela tem. Então, a forma aromática é uma das formas de aplicação, que basicamente é você inalar. E essa forma, ela é mais indicada, né, normalmente para quando você quer trabalhar o seu sistema hormonal, para quando você quer trabalhar as suas memórias, né, quando você quer trabalhar as suas emoções e quando você quer trabalhar o seu sistema respiratório. A outra forma de você usar é o uso tópico, né, ou seja, aplicação na pele. Isso é uma maneira interessante, né, para quando você vai trabalhar o seu sistema digestivo ou lesões específicas, né, no seu corpo, porque tem óleos essenciais, por exemplo, que servem para dor, né, do corpo. Às vezes as pessoas não conhecem isso, né, essas propriedades, mas os óleos essenciais, se você está com dor nas suas articulações, por exemplo, você pode aplicar, igual a gente faz com pomada, você pode usar o óleo essencial, né, em vez de pegar e comprar uma pomada química, né, uma substância química e aplicar no seu corpo, você pode fazer uma diluição de um óleo essencial que seja para dor, um anti-inflamatório, e aplicar diretamente no local, né? Eu mesma passei os últimos meses aí me tratando, né? Tava com uma tendinite nesse ombro aqui, e eu passei esses últimos meses me tratando somente com óleo essencial de cedro, de copaíba e de hortelã-pimenta, diluídos em óleo vegetal de óleo de semente de uva. E agora eu já tô praticamente sem dor, né? Antes eu estava num estado, quem estava me acompanhando aí nas lives sabe, né, que eu vivia falando disso, estava com dor no ombro, não estava nem conseguindo fazer meus treinos, fazer minha prática de yoga normalmente, né, por causa dessa tendinite. E agora eu já praticamente zerada a dor, né, só com óleos essenciais.
Então, para o uso tópico, essa é uma das formas, né? Essa é uma das aplicações interessantes quando você tem problema no sistema digestivo, né? Constipação, dor no estômago, você também pode usar ele tópico. Essa é uma forma que ela é um pouquinho mais lenta para ter os efeitos, né? Por exemplo, no caso do uso aromático, quando você inala, em questão de segundos, a molécula chega, né, vai atuar no seu sistema límbico e você já começa a ter os efeitos, né? Às vezes é engraçado até porque as pessoas não acreditam, né? Pega um óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, para dor de cabeça, inala, daqui a pouquinho a pessoa já esqueceu. Esses dias eu dei para um amigo meu, né? Ele tava com dor de cabeça e aí eu falei, ó, experimenta isso daqui. Aí passou, cheirou, aí passou um pouquinho assim na testa e nas têmporas, né? Aí passou uns 20, 30 minutos, eu perguntei, e aí, tá melhor? Aí ele, o quê? Aí eu falei, dor de cabeça. Ele, nossa, eu esqueci que tava com dor de cabeça, né? Porque passou tão rápido que até se esqueceu. Então, é muito rápido mesmo quando você usa, especialmente o aromático. Mas o tópico, ele leva pouco mais de 20 minutos para cair na corrente sanguínea e começar a ter os efeitos. E a duração dos efeitos é mais prolongada do que o aromático, né? E uma terceira forma de você usar é a ingestão. E aqui, né, um monte de exclamações assim, né? Porque aqui nós temos que ter muita atenção e muito cuidado. Por quê? Primeira coisa, não é qualquer óleo essencial que você pode ingerir. Eu não sei de nenhuma outra marca que pode ingerir. A doTERRA, você pode ingerir vários óleos essenciais. É liberado pela Anvisa. Por quê? Porque são substâncias naturais, puras e seguras, né? Porém, né, esse segura, vale aqui o lembrete de novo, né? Se você usar adequadamente. Você não pode ir tomando, né? Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas normalmente falam, né? Ai, mas é tão pequenininho um vidrinho desse, né? É justamente por isso, porque um óleo essencial é super concentrado. Então, uma gotinha é muita coisa, às vezes, né? Especialmente quando você vai ingerir. Então, a ingestão, ela deve ser feita somente quando você tem total certeza e conhecimento sobre o que você está fazendo, né? Se possível, com a orientação de um aromaterapeuta, de um médico, né? Com o seu acompanhamento do seu médico, para você ter certeza que você não vai fazer besteira, né? E você saber algo que você já tem o conhecimento. Eu já estudei sobre esse óleo, eu sei que nessa diluição, dessa maneira eu posso ingerir, né? Porque inclusive tem óleos essenciais que podem ser ingeridos, mas que são dermoagressivos, como é o caso, por exemplo, do orégano. É um óleo que, se você colocar diretamente na sua pele, ele pode causar irritação, pode queimar a sua pele. Mas ele pode ser ingerido, ele não vai te fazer mal se você ingerir numa diluição suficiente, né? Você pode até usar, inclusive, para aromatizar, como é que chama? Azeite, por exemplo, para temperar a sua comida mesmo. Você pode usar ele para aromatizar, você pode fazer comida com ele, só que vai ser uma diluição muito pequenininha, ele vai estar ali no meio. Então, você vai conseguir, né, ter uma diluição suficiente para que ele não seja agressivo. Agora, você aplicar diretamente na sua pele, você não pode, né? Da mesma forma, ingerir ele puro, você não pode, né? Então, tem que saber como fazer isso para poder usar dessa maneira, certo? E aí, no caso da ingestão, normalmente é usado, né, para questões digestivas, né, mas também se você usa, por exemplo, como anti-inflamatório, também é uma maneira, né? Eu sei que tem gente que trata, às vezes, de cistite, coisas assim, inflamações, infecções, essas coisas também dá pra usar, mas lembrando sempre, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Por isso a importância de você comprar com um consultor para te orientar e ter certeza de que o óleo é puro, né? Que você não pode ingerir qualquer coisa, você não pode ingerir essências, nem óleos essenciais misturados com coisas artificiais, né? E saber que se você está usando da maneira correta, né? Então, essas três maneiras, elas vão ter, são as maneiras possíveis, né? Acho que isso aqui eu já falei, né? Que eu mostrei a apresentação aqui, mas eu acho que eu já falei. E aí, para você diluir, né? Isso é uma das coisas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Como é que você vai fazer esse uso? Porque aí, se eles são super concentrados, né? E você não pode usar ele diretamente em alguns casos,
é importante você entender como é que funciona a diluição. Isso é bem simples, na verdade, né? Primeira coisa é, quando você vai usar um óleo essencial, alguns deles podem ser usados diretamente sobre a pele, mas é sempre preferível que você use a diluição. Por quê? Porque eles são extremamente voláteis. Então, quando você usa diretamente ele puro, você pega um de lavanda, por exemplo, que é um óleo super seguro para você usar na pele. Ele até, na verdade, é bom para a pele, né? Ele ajuda a tirar manchas, faz várias coisas assim. É bastante usado esteticamente, para questões estéticas. Você pode colocar aqui, só que o que acontece? Você colocar a gotinha aqui, rapidinho ele vai evaporar. Então, você desperdiça muito, né? Você pode colocar uma gotinha, esfregar. Essa é uma das maneiras de usar, inclusive. E aí já vai começar a liberar as moléculas aromáticas e você vai inalar. Só que essa evaporação ela vai ser rápida. Então, se você quer, até para você aproveitar também, né? Quando você faz essa inalação na mão, você tá fazendo, ao mesmo tempo que o uso aromático, você tá fazendo um uso tópico. Então, se você quer aproveitar esses efeitos por mais tempo, é melhor você diluir, né? Num óleo vegetal, por exemplo. Ou num creme neutro, é outra possibilidade de você diluir, né? Uma outra forma de você diluir é usar álcool e água, né, para fazer a diluição. O álcool, na verdade, é só para possibilitar a diluição, porque na água ele não vai se misturar muito bem, né? Então, você colocando um pouquinho de álcool, vou até mostrar aqui para vocês como é que é, né? Colocam normalmente uns sprayzinhos assim, e aí você coloca, né? Primeiro põe um pouquinho de álcool, tem gente que coloca até 50%. Eu não gosto muito porque fica um cheiro muito forte. Então, eu normalmente ponho só um pouquinho para possibilitar a diluição, misturo bem, coloco o óleo essencial no álcool, misturo bem e depois completo com água, né? Essa água que você vai usar pode ser o ideal, né? Água desmineralizada, você encontra assim nessas lojas de casas de essências, né? Tem uma aqui em Copacabana mesmo, que é onde eu compro normalmente. Por que usar essa água, né? De preferência? Porque ela vai possibilitar uma durabilidade maior da sua diluição, né? Só que isso não é obrigatório, principalmente quando você faz vidrinhos pequenininhos, assim, igual eu faço normalmente, ele acaba rápido, então não dá tempo de estragar, né? Mas se você não tem, você pode usar também, aí é só você guardar na geladeira que ele dura mais. E você pode usar, né, para diluir também, no caso, quando você vai ingerir alguns óleos que são bem tranquilos para ingestão, né? Como é o caso, por exemplo, do que a gente apresentou, o On Guard, que é um óleo para imunidade. Você pode tomar, por exemplo, para dar suporte à sua imunidade, você pode pingar uma gotinha num copo de água e tomar ele, né? Você pode usar ele para escovar os dentes também, né? Porque ele é um antisséptico e antibactericida bem forte, bem poderoso, assim. Então, essa é uma das maneiras também de você usar o On Guard, passando, diluindo em água, né? Tanto para você beber como para você usar para escovação. Você pode usar no óleo vegetal, acho que isso eu já falei, né? Eu compro normalmente os vidros assim de óleo vegetal, mas aí também tem que olhar, não comprar esses óleos de farmácia, que às vezes eles podem ter substâncias, né, para dar cheiro, essas coisas. Então é importante você usar o óleo puro, porque os óleos vegetais eles também têm propriedades, né, que são benéficas. Eu não sei dizer para vocês as propriedades de cada um, porque eu não me lembro. Isso é até uma aula que a gente teve no nosso programa de educação continuada da equipe, tem uma aula lá. Então, quem se cadastra normalmente tem acesso a essa aula. Normalmente não, sempre tem acesso a essa aula. E aí tem uma aula que explica as propriedades dos óleos vegetais, como você fazer diluição, né? Bem legal. Aí dá pra você colocar em vidrinhos assim, ó. Inclusive, esse é outro ponto. Tem que ser vidrinhos que sejam de plástico, PET ou PVC. Porque outros plásticos comuns, o óleo essencial, ele corrói, né? Então, você tem que usar vidrinho ou vidro mesmo, de preferência. Se possível, até o âmbar, né? Porque escuro, ele conserva mais. E usar, ou se for usar em vidro de plástico, né? Eu compro de plástico, que eu derrubo muito. Usar desse tipo assim, né? Que seja em PET ou PVC. Então, esses aqui que eu mostrei são tudo de plástico, mas são desse tipo, né? As outras opções são vidrinhos, que aí podem ser assim, ó.
que aí tem vidrinho para você colocar o spray e é baratinho, ó. Um desse aqui, por exemplo, é 3 e pouquinho, que aí você coloca em vidrinhos assim. Esse daqui é um bem legal para você carregar na bolsa, que aí você pode, um vidrinho desse assim de 10 ml, e aí ele vem com a bolinha, né, um vidrinho rolon, que aí você pode aplicar no rosto, aplicar onde você quiser. Você faz o preparo aqui dentro de um vidrinho desse e você carrega onde você quiser. E, né, nos difusores, aqui quem tá vendo a apresentação aqui no Zoom, tá vendo os difusores, que são as opções que a Doterra tem, né, que são difusores ultrassônicos, né? Ou seja, eles não aquecem o óleo essencial, porque isso é um outro ponto importante também. Quando você aquece o óleo essencial, as propriedades dele são alteradas, então muitos dos efeitos terapêuticos você pode perder, né? Por isso que é importante você comprar um difusor que seja ultrassônico, né? Que aí é um difusor que não aquece, ele é apropriado para óleo essencial, né? Às vezes as pessoas usam em como é que chama? Umidificador de ar, né? Mas na verdade aquilo não é apropriado para você difundir os óleos no ambiente. E aí é uma forma que você usa para você colocar no ambiente que você tá, e aí todo mundo que estiver no ambiente vai se beneficiar também, né? Bom, aí como fazer as diluições? A gente tem diluição é basicamente regra de 3, né? Então, o importante aqui das diluições é você saber quanto fazer para cada pessoa, né? Para cada tipo de pessoa. Porque como eu falei, a idade da pessoa, as condições de saúde, elas influenciam. E aí você tem que ver, quando é para tratamentos específicos, o ideal é você ter o acompanhamento de um aromaterapeuta, mas quando são usos mais genéricos, se você tiver a tabelinha, lembrando de usar sempre o mínimo possível, aí você tendo as tabelinhas de diluição com as indicações, você experimenta na diluição menor possível, e aí se não fizer efeito, não der nenhuma, né, você vê que, preciso aumentar essa diluição, preciso de mais, aí você vai aumentando até achar a diluição que vai dar efeito para o seu corpo, porque cada corpo vai responder de uma maneira. Então, basicamente, né, bebês, aqui tem que ter atenção também, porque bebê não pode usar qualquer óleo essencial, normalmente para bebê é só lavanda, e a diluição é de 0,5%, né? Crianças de até 3 anos e pessoas que têm peles muito sensíveis vão usar até 1%, né? Idosos com mais de 80 anos também de 1 a 1,5%. Para diluir nos seus hidratantes, né, quando você quer usar dentro já das coisas que você vai usar, lembrar sempre de usar um hidratante que seja neutro, sem substâncias químicas, né? E aí você pode diluir a 2%. Para você fazer colônias e perfumes com óleos essenciais, porque tem como fazer, não sei se vocês sabem disso, né? Mas tem os usos estéticos, e aí dá para você fazer. Aí normalmente se usa diluições de 4 a 8% para colônias, ou de 8 a 15% para perfumes. Inclusive no final do ano a Fernanda, que é uma aromaterapeuta que faz parte da nossa equipe, deu uma aula super legal em que ela ensinou como fazer alguns perfumes para a gente poder dar de presente de Natal para as pessoas, né? A gente poder fazer os nossos presentes de Natal. E para usos terapêuticos e de aplicação local, a gente usa uma concentração de 6 a 12%. Aí, como eu disse, você sempre começa com o mínimo e aí depois você vai aumentando se você vê que ainda não está fazendo efeito, né? Até achar o ideal para você. E aí, alguns óleos essenciais também, que a gente tem que lembrar, né? Que sempre vai ter que diluir, como eu já mencionei para vocês, né? Que são chamados óleos quentes, porque eles podem ser dermoagressivos, né? Que são canela, canela cássia, né? Que é da casca, canela folha, cravo, orégano, tomilho, anis estrelado, né? Pimenta preta, os cítricos, gengibre, wintergreen. Então, todos esses óleos, eles são óleos que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Na hora de fazer. E lembrar também que os cítricos, esqueci de escrever aqui na apresentação, mas os cítricos, eles nunca devem ser usados antes de ir para o sol. Vale a mesma coisa o negócio do limão, né? Que você não pode espremer o limão, também não pode usar os cítricos antes de sair para o sol. E para finalizar, né? Questão da meditação. Meditação, a gente não vai explicar aqui nessa aula, mas, né, vocês já sabem, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu tenho cursos, que eu tenho aulas de meditação, tô sempre dando aulas aí, aulas de yoga. Então,
vou deixar aqui um convite para vocês para finalizar a aula, né? Quem quiser conteúdos gratuitos, tem lá no meu YouTube, tem um monte de coisa lá gratuita, um monte de vídeos e aulas de meditação, meditação guiada, yoga, né? Tem aqui no Instagram também, tem vários, estou sempre fazendo lives. E vamos começar também no dia 18, que é essa semana, né? A Jornada Sankalpa, módulo Ansiedade, né? Mais uma edição da Jornada Sankalpa. A gente acho que vai para a 3ª ou 4ª edição, nem me lembro. E antes disso, começando amanhã, a gente vai ter a pré-jornada, que aí a gente vai ter um monte de aulas especiais sobre ansiedade, né? Vamos ter vários presentes agora para quem está participando da Semana da Meditação Aromática, só que tem que estar lá no grupo, né? E tem que entrar hoje ou amanhã no máximo, porque o grupo vai se encerrar daqui uns dias. Então, quem assistiu essa aula e quiser participar, né, e ter acesso a esses conteúdos e todo o conteúdo da Semana da Meditação Aromática, ainda dá tempo, é só entrar lá no grupo, né, que inclusive vai ter um presente bem legal que a Aline estava preparando aí, me ajudando a preparar nessa semana. Então, a partir de amanhã, né? E aí, inclusive, as inscrições, a gente já vai acabar o tempo aqui no Zoom. Qualquer coisa, gente, eu não vou iniciar o Zoom de novo, tá? Aí, se por acaso faltar alguma coisa, vocês entram no Instagram. Então, amanhã a gente começa a ter, amanhã abre as inscrições para a Jornada Sankalpa. Eu vou terminar de falar da Jornada Sankalpa, eu vou trazer mais informações da Jornada Sankalpa a partir de amanhã, né? Que é para ansiedade, é um grupo terapêutico baseado em meditação, aromaterapia e outras ferramentas, certo? E na semana que vem a gente começa o programa Sadhana, que é um programa de aulas regulares de yoga, meditação, filosofia, mas isso vai ter mais informações depois, porque a gente vai começar o programa Sadhana com o retorno do desafio de yoga, né? Então, o pessoal do Zoom deve cair rapidinho, já. Se por acaso não der tempo de eu me despedir de vocês antes de eu terminar tudo, aí depois eu passo aqui a live para vocês também, né? Mas acho que o assunto aqui a gente já acabou. Depois vai estar a gravação lá no grupo, então eu vou colocar o link na bio do Instagram para quem não tem o link do grupo ainda, para quem não está no grupo da Semana da Meditação Aromática. E acho que é isso. Acho que eu consegui acabar aos 45 do segundo tempo, né? Literalmente. Então, obrigada para quem participou dessa aula. Eu não vou recomeçar o Zoom, porque senão a gente fica aqui muito tempo, né? E espero vocês amanhã lá. Vai ter um monte de surpresas. Fiquem de olho lá no grupo, beleza? Então, um beijo para todos vocês. Uma ótima noite. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. E namastê. Até a nossa próxima aula. Vamos encerrando. Deixa eu fechar aqui. Namastê. Bom, o pessoal do Instagram aqui no coisa já acabou. Pessoal do Instagram, um beijo para vocês também. Obrigada por terem assistido. Se tiverem dúvidas, se vocês ainda não tiverem no grupo, é só me chamar ali no direct também, que eu dou mais informações, ou clicar lá no link, tá bom? A Aline apareceu aí. Beijo, Marcelo. Obrigada por ter vindo. Cadê, gente? Não consigo achar como é que encerra. Deu branco aqui. Normalmente tinha um botãozinho, não tinha? Como é que eu encerro isso? Ah, achei. Bom, então, até mais, pessoal. Um beijo pra vocês. Boa noite.